Nobres pastores, outra vez cumprimento-os com a paz do Senhor, rogando sempre que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, alcance a sua vida e proporcione ao seu coração saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é terça-feira, 18 de março de 2025 e mais uma vez, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico da IEAD, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs, de pastor para pastor. Nosso tema de hoje, Absalão, o pai da paz. Vou repetir, Absalão, o pai da paz. Nosso texto base está no segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 18, especificamente o versículo 14 e 15, onde está escrito: Então Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão. Enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho, 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Nobres companheiros, no devocional de hoje chamo sua preciosa atenção para esse tema, Absalão, o pai da paz. E a partir dele, vou extrair algumas lições que vão nos ajudar a lidar melhor com o campo dos sentimentos. Nesse particular, começo fazendo a seguinte observação. Não há nada mais contraditório do que o significado do nome Absalão. Eu vou repetir. Nada é mais contraditório do que o significado do nome Absalão. E por que estou fazendo essa afirmação? Absalão é o nome próprio formado de 2 palavras hebraicas. São as palavras Ab, que significa pai, e Shalom, que significa paz. Portanto, Absalão significa pai da paz. Mas esse filho de Davi com Maaca, embora tenha recebido um nome tão belo, bonito e extraordinário, não viveu de forma coerente com o seu nome. Se você parar para observar a narrativa bíblica, Absalão era um jovem bonito, rico, famoso e cortejado em todo o reino de Davi, seu pai. Sua biografia, porém, foi marcada por 3 atitudes que o levaram a uma derrocada. E são justamente essas atitudes que vou tomá-las como base preventivamente para nos guardar de muitos sentimentos que muitas das vezes nos levam ao fracasso. Nesse particular, a primeira atitude é a mágoa, a ausência de perdão. Eu vou repetir. A primeira atitude errada de Absalão foi a mágoa, a ausência de perdão. Se você observar toda a narrativa envolvendo o contexto biográfico de Absalão, você vai perceber que tudo começa a partir da seguinte situação. Amon, meio-irmão de Absalão, nutriu uma paixão doentia por Tamar, irmã de Absalão. Orientado pelo perverso amigo Jonadab, Amon armou uma cilada para sua irmã, violentou-a e, sentindo, depois de violentá-la, repulsa por ela, escorraçou-a de sua casa. Olha o que isso gerou. Um drama. E o que é pior, uma falha paternal. Porque o rei Davi, quando tomou ciência, não corrigiu Amon, nem consolou Tamar. Essa jovem, agredida no corpo e também ferida na alma, correu para o seu irmão Absalão, que tomou sobre si sua causa e, com o propósito de vingar tamanha maldade, em vez de confrontar seu irmão, corrigi-lo e perdoá-lo,
Absalão encheu-se de mágoa e, dominado pelo ódio, mandou matar o seu irmão. Dá para você perceber? Em vez de confrontar seu irmão, Amon, corrigi-lo e perdoá-lo, Absalão encheu-se de mágoa e, dominado pelo ódio, mandou matar a seu irmão. Percebam esse detalhe. O pai da paz transformou-se no progenitor do ódio, da guerra e da morte. Em vez de resolver o problema familiar, ele criou outros ainda mais graves. Estou relatando esse episódio para dizer que ainda hoje, em muitas famílias, há feridas não curadas, há mágoas não perdoadas, há irmãos lutando contra irmãos e relacionamentos mal vividos. Por isso, faço essa pergunta: como vai a sua família? Como vai seu casamento? Como está o seu lar? Como estão os teus sentimentos? Essas perguntas estão profundamente conectadas com esta situação. Absalão tomou uma atitude errada. A mágoa, a ausência de perdão, o levou a cometer graves atitudes que incorreram em fatalidades na sua vida. Mas em segundo lugar, essa foi a segunda atitude equivocada de Absalão: a fuga, a ausência de diálogo. Vou repetir: a fuga, a ausência de diálogo. Você vai perceber um detalhe nesse cenário. O mesmo Davi que não havia corrigido Amon nem consolado Tamar, enfrenta agora a dor de ver um filho morto e o outro com a alcunha de assassino. A ira de Davi acende-se contra Absalão e ele precisa fugir para Gessur, o domicílio de seu avô materno. 3 anos se passaram e o silêncio gelado entre Absalão e Davi só agravou a situação, justamente porque a fuga, a ausência de diálogo, tornou-se real e não houve comunicação saudável entre eles. Nesse particular, faço uma observação. É um ledo engano pensar que o silêncio é sinônimo de perdão. É um terrível equívoco pensar que o tempo remove a mágoa. Depois de 3 anos, Davi permite a Absalão voltar para Jerusalém, mas declara que não quer ver a sua face. O ambiente entre pai e filho fica tão pesado que um dia Absalão mandou um recado para Davi nesses termos: eu prefiro que o Senhor me mate, mas fale comigo. Vou repetir. Note o recado que Absalão mandou para o seu pai Davi. Eu prefiro que o Senhor me mate, mas fale comigo. Davi recebeu Absalão no palácio, deu-lhe um beijo na face, mas não lhe dirigiu nenhuma palavra. Não houve diálogo, comunicação. A falta de diálogo entre pai e filho abriu feridas ainda mais profundas no coração de Absalão. Com isso estou dizendo, ainda hoje, em muitas famílias, a morte do diálogo tem produzido grandes tensões, profundas mágoas e grandes revoltas que desembocam em verdadeiras tragédias. A minha pergunta para você, nobre pastor: como está o seu relacionamento comunicativo dentro do lar? Qual é o tom com que você fala com a esposa? Qual é o tom e o conteúdo com que você fala com os seus filhos? Estou fazendo essa observação porque a comunicação é o oxigênio dos relacionamentos. A maneira como nós nos comunicamos produz vida ou morte. Por isso a minha pergunta: como está a sua comunicação dentro do lar? Em terceiro lugar, quando olhamos para a narrativa envolvendo o contexto de Absalão, percebemos uma terceira atitude: a conspiração, a ausência de lealdade. Vou enfatizar para você novamente a terceira atitude equivocada de Absalão:
a conspiração, a ausência de lealdade. Se você observar, Absalão saiu do palácio do pai disposto a armar uma conspiração contra ele. Durante 4 anos, furtou o coração do povo e preparou uma revolta armada contra seu pai Davi. Ao todo, foram 9 anos de pendências entre pai e o filho pela falta de diálogo. Foram 9 anos em que se fez vistas grossas a uma situação insustentável de mágoas e ressentimentos. Chegou a um ponto em que Absalão não queria mais diálogo com o pai, mas decidiu conspirar contra o pai. Absalão não queria mais o perdão do pai, mas queria matar o pai. Absalão não queria mais reconciliação com o pai, mas decidiu tomar o trono do pai. Nessa inglória empreitada, Absalão é assassinado por Joabe, comandante do exército de Davi. O rei se desmancha em lágrimas num choro amargo, dizendo: Absalão, meu filho Absalão. Davi declara seu acendrado amor pelo seu filho tarde demais, quando ele já não podia mais ver as suas lágrimas, nem sequer ouvir a sua voz, nem sentir o calor do seu braço. Eu vou repetir. Davi resolveu declarar seu acendrado amor pelo filho Absalão tarde demais, quando ele não podia mais ver suas lágrimas, ouvir a sua voz, nem sentir o calor do seu braço. O pai da paz perdeu sua vida numa decisão infeliz de conspiração contra o seu próprio pai. Absalão negou seu nome e fechou as cortinas da vida de maneira triste e dolorosa. Sua história é um alerta para todos nós. Eu vou repetir. Sua história é um alerta para todos nós. Não podemos adiar a solução dos problemas de relacionamento dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. O perdão, o diálogo e a lealdade devem reger os nossos relacionamentos. E por que estou dizendo isso? Absalão, o pai da paz, encerrou sua vida conspirando contra o pai e sendo morto pelo comandante do exército de seu pai. Aitofel, seu conselheiro, vendo seus planos logrados, cometeu suicídio. O item mais destacado na beleza de Absalão era seus cabelos. Foi justamente a causa da sua ruína. Ele ficou pendurado pelos cabelos nas florestas e ali, sem qualquer defesa, foi traspassado pelos dardos de Joabe. Nobres pastores, a morte de Absalão é o fim da rebelião, o epílogo frustrado de um levante, a derrota amarga daqueles que caíram em sua lábia e se rebelaram contra Davi. Absalão não administrou seus sentimentos, nutriu ódio pelo irmão Amon e matou. Sentiu mágoa de Davi, seu pai, e conspirou para tomar-lhe a coroa. Engrandeceu-se a si mesmo e levantou um monumento para gravar seu nome na história. Suas aparentes conquistas, entretanto, não passaram de consumada derrota. Suas motivações não eram puras, seus métodos não eram justos. Sua vida trouxe choro para a família e frustração para a nação. Sua carreira foi turbulenta, seus atos foram reprováveis. Sua morte foi o fim inglório de um jovem envenenado pela rebelião contra Deus e contra seu pai. Por isso, nós, pastores, precisamos aprender com a vida de Absalão que o ódio não compensa e que a vingança é uma atitude insensata e que a rebelião é o caminho da morte. Nobre pastor, reflita sobre como estão os teus sentimentos, como estão os seus relacionamentos e como está a sua comunicação no casamento, na família, dentro do lar. Deus abençoe a sua vida. Essa terça-feira seja uma terça de muita graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.